Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita, curso online de O Livro dos Espíritos, segunda parte. Eu sou Moisés Santos e convido você a refletir comigo as perguntas de Allan Kardec, as respostas da Falange Espírita da Verdade e todo o entendimento dos horizontes desses valores que nos auxiliam a compreender o Evangelho de Jesus. Acompanhe comigo. Hoje vamos estudar o tópico A Alma. É a pergunta 134. Que é a alma? E os espíritos respondem: um espírito encarnado. Então veja aqui que o indivíduo, espírito, associou-se a um corpo físico de carne, e essa relação perispírito com o envoltório mais denso do corpo físico material, enquanto estamos na condição de encarnados, nós somos almas. É uma simples denominação que auxilia a distinguir espírito como indivíduo desencarnado e alma, que é o espírito encarnado. Subpergunta A. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Subpergunta B. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos. Então, somos todos espíritos, encarnados ou desencarnados, em condições de estabelecer concurso com o corpo físico para desenvolvermos o ensejo da educação e adquirir o progresso. Leis de Deus que estamos todos submetidos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal, para se purificarem e esclarecerem. Então já vimos que existe o objetivo da encarnação e que esse objetivo só é alcançado com a união do espírito com o corpo físico de carne. E essa união é temporária. É o que estamos aqui realizando na condição de encarnados. 135. Há no homem alguma coisa além da alma e do corpo? Há o laço que liga a alma ao corpo. Então já vimos que existe aquele fluido vital, já vimos que existe o perispírito, que é o envoltório semimaterial do espírito, e que se une célula a célula ao corpo físico de carne, realizando a manutenção da formação dos sentimentos, das emoções, das sensações e de tudo que vamos realizar pelo uso do livre-arbítrio, com o objetivo de observar consequências para aprendermos com essas consequências. Então, de que natureza é esse laço? Semimaterial, ou seja, ele não é nem espírito nem matéria, ele está entre essas duas condições. Isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Então só é possível estabelecer conexão com o corpo físico porque existe esse laço, que é o perispírito, revestido do chamado duplo etéreo, que é um recurso de energia do fluido cósmico universal, transubstanciando-se na condição, como se fosse um recurso de energia, uma pilha, uma bateria que vai determinar o tempo da nossa encarnação na Terra. Todos nós temos um tempo definido para passar, mais ou menos, como encarnados. Retornar ao mundo espiritual antes desse tempo é voltar como suicida, direto ou indireto. Vem a contribuição de Kardec. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo ou ser material, análogo ao dos animais, e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. Terceiro, o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito,
e liga a alma ao corpo. Tal num fruto o germe, o perisperma e a casca. Então já vimos essa comparação e Allan Kardec vem trazer aqui a sua contribuição didática para nos dar essa visão do conjunto, de que somos espíritos encarnados, portanto almas. Estamos conectados a um corpo físico de carne temporariamente através desse laço, chamado perispírito. Questão 136. A alma independe do princípio vital? Resposta. O corpo não é mais do que envoltório. Repetimos-lo constantemente. Então, o envoltório, corpo físico, ele é matéria. Não é nele que existe a vida. O corpo é animado pela alma, em conexão com o perispírito. Então, a matéria independe do espírito. Essa é a distinção que nós devemos aprender a fazer para compreender todos os ensinamentos do Cristo em seu Evangelho. Ora, Jesus refere-se a espírito, ora refere-se à matéria, mostrando que existe uma conexão constante entre esses dois valores. Pode o corpo existir sem alma? É a mesma pergunta que Kardec já fez de uma forma diferente. E os espíritos respondem, pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo, enquanto que depois de essa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma, e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. O que ele está dizendo aqui? Que existe energia num órgão que pode ser, por exemplo, realizado como transplante, guardado numa geladeira, numa temperatura muito baixa, e ainda guardar energia para ser depois estimulado e funcionar. Então ele está dizendo isso, que a vida orgânica pode animar um corpo, sem alma. Mas isso não é vida animada de uso livre-arbítrio, de consciência, de inteligência. É a energia vinculada ao corpo físico, temporária. Mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Então não tem como um espírito habitar um corpo que não lhe pertence. Não tem como um espírito tomar um corpo sem a gestação, sem a união do laço perispiritual e esse fluido vital que determina essa união para a encarnação. E a subpergunta B, que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Mais uma vez a estratégia de Kardec, o grande educador, faz a mesma pergunta de forma diferente. E o Espírito responde, simples massa de carne sem inteligência, tudo o que quiseres, exceto um homem. Então, o corpo físico de carne, cuja alma foi desligada, abandonada, ocorreu a desencarnação, o corpo não tem mais vida, é qualquer coisa, uma massa de carne, conjunto material, qualquer coisa que nós quisermos, exceto o indivíduo. Porque nós, indivíduos, não somos, por referência, o nosso corpo. Eis o entendimento dos valores da filosofia espiritualista. Somos espíritos temporariamente associados a um corpo físico de carne e, nessa condição, somos denominados alma. Questão 137. Um espírito pode encarnar a um tempo em dois corpos diferentes? Não, o espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Então, aqui ele está sugerindo a busca no Livro dos Médiuns, capítulo 7, da bicorporeidade e da transfiguração, que são recursos anímicos, mas que não representa a divisão da alma e nem a habitação do espírito em dois corpos. 138. O que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? Ele responde uma questão de palavras, com que nada temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. Então é muito mais importante nós nos entendermos entre nós mesmos e criarmos palavras, articulações, recursos de comunicação para facilitar o nosso entendimento do que entrarmos em conjecturas de personalismo e realizarmos condições de estrutura da religião ao nosso bel prazer. Esse é um grande problema dos núcleos religiosos, o personalismo humano.
Pessoas que querem estabelecer, através das suas convicções, do seu modo de ver, eu acho que deve ser assim, eu penso que deve ser dessa forma. E muitas das vezes não é o conjunto doutrinário apresentado. Então, nos desvirtuamos desse conjunto doutrinário, que é o ideal cristão espírita, e colocamos o nosso personalismo acima desses valores. Esses são um dos motivos das grandes dissensões e divisões dos núcleos religiosos. 139. Alguns espíritos, e antes deles alguns filósofos, definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição, tudo depende das acepções das palavras, porque não tens uma palavra para cada coisa. Eis o nosso problema. Nós temos uma única palavra para designar várias condições, vários conceitos. E aí cada um pensa como quer, usando o entendimento da palavra dentro de um contexto. E é isso que causa as diferenças. O vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida, e nessa acepção se pode com acerto dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Estas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de que cada ser absorve uma porção e que após a morte volta à massa de onde saiu. Essa ideia de nenhum modo exclui a de um ser moral, distinto, independente da matéria, que conserva sua individualidade. A esse ser, igualmente, se dá o nome de alma, e nesta acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma definições diversas, os espíritos falaram de acordo com o modo por que aplicavam a palavra, e com as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isto resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, de onde uma imensidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nos entendamos acerca das palavras. Questão 140. Que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Ainda isto depende do sentido que se empreste à palavra alma. Se se entende por alma o fluido vital, essa teoria tem razão de ser. Se se entende por alma o espírito encarnado, é errônea. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele imprime movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, sem que para isso se divida. Então não há divisão da individualidade do espírito. Existe ocupação desses recursos energéticos para animar o corpo todo. Subpergunta A. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Então veja a experiência de Kardec. Ele abordou diversas entidades. Diversos habitantes do mundo espiritual se comunicaram com ele e deram várias definições do seu entendimento. Qual foi o mérito de Kardec? Pegar o cômputo da homogeneidade equivalente dos pensamentos e no consenso, na condição comum da autoridade de um valor de ideal acima de outras divergências, fez com que chegasse ao entendimento da doutrina. Então, a doutrina é um conjunto de equivalência harmônica, homogênea de pensamentos de espíritos superiores. Um ou outro espírito vai dar uma ideia que diverge desse conjunto. Essa ideia não é considerada para a doutrina. A alma atua por intermédio dos órgãos, e os órgãos são animados pelo fluido vital, que por eles se reparte, existindo em maior abundância nos que são centros ou focos de movimento. Essa explicação, porém, não procede, desde que se considere a alma como sendo o espírito que habita o corpo, durante a vida e o deixa por ocasião da morte. Aí ele sugere voltar na introdução, onde nós já fizemos também esse vídeo, e explicamos essa condição do espírito. Alma, no parágrafo 2, introdução 2. Questão 141. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o circunvolve? Ou seja, a alma estaria dentro do corpo, ou sobre o corpo, ou em torno dele, fora dele,
Onde a alma se encontra realmente? A alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Nesse sentido, se pode dizer que ela é exterior, sem que por isso constitua o envoltório do corpo. A alma tem dois invólucros, um sutil e leve. É o primeiro ao qual chamas perispírito. Outro grosseiro, material e pesado, corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como o germe em um núcleo, já o temos dito. Questão 142. Que dizeis dessa outra teoria segundo a qual a alma numa criança se vai completando a cada período de vida? O espírito é uno e está todo na criança, como no adulto. Os órgãos ou os instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem e completam. Ainda aí tomam efeito pela causa. 143. Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre esses assuntos. Há espíritos de inteligência ainda limitada, que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios, falsos sábios, que fazem alarde de palavras, para se imporem, ainda como sucede entre vós. Depois dos próprios espíritos esclarecidos, podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorre então a figuras, a comparações que tomais como realidade. 144. O que se deve entender por alma do mundo? O princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Mas os que se servem dessa expressão não se compreendem, as mais das vezes, uns aos outros. O termo alma é tão elástico que cada um o interpreta ao sabor de suas fantasias. Também à terra é atribuída uma alma. Por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados, que dirigem para o bem as vossas ações, quando os escutais e que, de certo modo, são os lugares tenentes de Deus com relação ao vosso planeta. Então isso aqui é muito esclarecedor, porque a Terra não tem uma alma. Porque a Terra é um orbe material. Então não é um espírito encarnado num conjunto material. Então essa ideia também é muito elástica e as pessoas atribuem esses conceitos. 145. Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado a um conhecimento da verdade? Psicologia, né? Estudo da psicologia é a ciência da alma. Esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos, eram homens e, como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Demais, entre esses erros se encontram grandes verdades, que um estudo comparativo torna apreensíveis. Então, cabe aqui a cada um de nós realizarmos essa pesquisa para distinguir o certo do errado, o bem do mal. E isso depende da nossa experiência. Então, os Espíritos não nos dão tudo pronto. Nós temos que nos desenvolver nesse sentido. 146. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? A mesma pergunta, repare bem. Resposta: não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela se reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. Então, aqui é muito interessante também essa concentração da alma em determinado setor do corpo, em função do interesse do que se desenvolve. Então, a pessoa que desenvolve muito a intelectualidade vai ter a alma mais projetada, a sua energia para o cérebro. Quem desenvolve mais o sentimento vai ter a sua alma mais projetada para o coração. E a subpergunta A. O que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital?
Quer isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que situam no que considero o centro da vitalidade, esses a confundem com o fluido ou princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos, que servem para as manifestações intelectuais e morais. Então, você que está nos acompanhando, você é uma alma, ou seja, um espírito encarnado, que está conectado a um corpo físico de carne temporário e que vai desenvolver sentimentos, emoções, uso das sensações, sempre com a responsabilidade do uso do seu livre-arbítrio. Vamos nos qualificar cada vez mais para que essas escolhas sejam apropriadas, que nos desenvolvam na direção de Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.